Hoje a gente vai criar um slider de forma simples e fácil com HTML, CSS e um pouquinho de JavaScript para dar algo a mais. Mas algo bem tranquilo de se construir, que muita gente tem dúvida, e hoje a gente vai colocar a mão na massa e criar junto aqui, passo a passo, um slider como esse que a gente está vendo aqui do lado. Ele passa sozinho ou a gente pode clicar também. Então bora lá, bora começar esse nosso projeto aqui. Vamos para o código. Bora lá, eu criei aqui já um arquivo HTML, CSS e JavaScript, tá? O padrão aqui que a gente tem, então dentro do HTML, ó, só tem o padrão aqui, o nosso scaffold, tá? Tem um H1 aqui que eu coloquei aqui o nosso link para referenciar ali o nosso estilo e também aqui embaixo, antes do fechamento do body, eu coloquei aqui um script.js para referenciar o nosso script. O script não tem nada e o nosso style.css, eu vou até deixar aqui se vocês quiserem copiar, basicamente só resetando as margens, padding, espaçamentos que tem por padrão do CSS do nosso body e colocando todos os itens que tiver ali dentro no centro. Isso aqui só para ficar mais fácil, para ficar bonito para vocês. Então vai ficar tudo que a gente colocar dentro do nosso body ali, dentro do nosso HTML, vai ficar no centro. Então isso aqui não é obrigatório, né? Não vai afetar no slide nem em nada. Isso aqui é só para deixar, como vocês estão vendo aqui, eu coloquei um H1 aqui no nosso index, só tem um H1 e ele está no centro. Então tudo que a gente fazer vai ficar no centro. E agora sim, bora começar o nosso slider. Então bora lá. Vou tirar minha câmera aqui para não atrapalhar o foco do vídeo. Deixa eu reduzir um pouquinho aqui também. Maravilha, e bora começar. Eu vou tirar aqui o nosso H1, tá? Primeira coisa, a gente pode criar aqui uma div e dar uma class name para ela aqui de slider mesmo. Então ela vai ser todo esse nosso slider. E dentro dessa nossa div slider, a gente vai ter quais são os slides, tá? Então eu posso até criar uma outra div aqui. Então eu vou criar uma div, posso dar aqui um class para ela, slides, aqui no plural, tá? Dentro dessa div aqui sim, ó, vou até dar um espaçamento para ficar fácil para vocês aqui no vídeo não confundirem, tá? Então dentro desses slides aqui é onde a gente vai ter. Primeiro, eu vou comentar aqui para ficar fácil e organizado. A gente vai ter os radio buttons, tá? Aquelas bolinhas, tá? Então aqui eu posso dar aqui um input do tipo rádio, beleza? Então a gente está colocando aqui o nosso primeiro rádio. Posso dar aqui um name para ela, vou chamar de rádio-btn, maravilha. E eu posso dar um ID, né? Um ID aqui então, rádio 1. Então como a gente vai ter 4, eu vou duplicar aqui mais algumas vezes, né? Para ter 4 botãozinho ali. Segundo aqui, mesma classe. Terceiro, mesma classe. E a quarta, a mesma classe. Só muda o ID, né? Então, o primeiro é o 1, o segundo é o 2, o terceiro é o 3 e o quarto é o 4. Mole demais. Então, aqui, a gente finaliza, ó. Se quiser colocar aqui, ó, finalizar o comentário para ficar fácil. Fim, rádio buttons. Só para ficar organizado para vocês, beleza? Eu vou até comentar aqui de novo. E nesse comentário aqui agora, a gente vai colocar os slide images. Ou as imagens do slide. Pode colocar o comentário da forma que vocês quiserem. Aqui embaixo, então, vou criar uma div, ó, para ficar até mais fácil, a gente pode utilizar div, ponto, e aí o nome da classe, por exemplo, slide, e eu vou dar um tab, e ele já vai criar essa div aqui para mim. E essa aqui vai ser a nossa primeira imagem que vai aparecer. Então, como é a primeira, eu vou até colocar uma classe aqui chamada first, beleza? Segunda coisa, eu vou trazer aqui a nossa tag de img para a gente colocar a imagem que eu quiser. Então, src. E aí, para ficar legal, eu vou pegar uma imagem aqui do blog. Vocês podem pegar uma imagem que vocês quiserem ou copiar esse meu link aqui. Vou até aumentar aqui, ó. Deixa eu clicar aqui só para mostrar para vocês. Ó, é apenas uma imagem lá do nosso blog. Então, nada demais. Coloquei aqui a URL da imagem. E aí é legal colocar um texto alternativo. Posso colocar aqui alguma coisa. Imagem 1, beleza? Então, aqui a gente colocou a nossa primeira imagem dentro da nossa div slide, que tem também uma classe first. Vou duplicar essa nossa div inteira, ó. Então agora temos a primeira div, temos a nossa segunda, e a nossa segunda não tem essa first aqui, só tem a classe slide. E aqui nessa segunda, pode colocar a segunda imagem que vocês quiserem. Então deixa eu pegar um link aqui, que eu separei alguns links de imagem pra gente. Então vou colocar aqui minha outra imagem, vou pegar, vou duplicar, deixa eu pegar mais uma imagem aqui. Aí deixa eu mudar aqui o alt. Imagem 2, imagem 3 e a URL da terceira imagem. Vou colar aqui. Vou duplicar, são 4, né? Então, deixa eu pegar mais uma imagem aqui. Mais uma URL. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. E imagem 4. Maravilha? Então, com isso, a gente cria aqui as imagens. 4 imagens com os buttons, tá? Então, por enquanto, ó, vai ficar tudo bagunçado aqui. Beleza? Não tem problema. A gente não mexeu com a estilização ainda. Maravilha. Depois das imagens, o que a gente pode fazer? Deixa eu só colocar o final aqui do comentário para ficar organizado para vocês. Depois eu melhoro esses comentários aqui. E aí também vou colocar aqui o próximo comentário. Vamos lá. Que vai ser aqui, então, um navigation out, tá? Onde vai ficar as bolinhas também de navegação.
Então aqui eu vou abrir mais uma div, vou passar aqui para ela um class, vou chamar de navigation, já que eu dei esse nome, né, de auto. E aí dentro dela vou dar uma div.auto-btn1, que vai ser nosso primeiro botãozinho ali, que vai ficar onde o cara pode clicar depois. Eu vou duplicar aqui, vamos ter a segunda, então auto-btn2, e vou duplicar aqui mais algumas vezes, que são 4, né? Então 3 e 4 aqui. Então, se eu salvar, como é uma div e a gente não mexeu na estilização, se eu for olhar aqui, ó, não vai ter efeito nenhum na nossa aplicação, né? Então, a gente não mexeu com o estilo ainda. Beleza. Então, a gente criou o nosso navigation aqui e as 4, referente a 4 botões que a gente vai ter depois, né? A gente tem 4 rádios aqui. Perfeito. Depois a div dela, depois a div aqui, ó, de slides. Então, aqui a gente tem a div de slides. Depois dela, a gente vai criar aqui mais uma div, que vai ser um label de cada botão, tá? Então, são 4 botões de rádio que a gente tem, então a gente vai criar 4 labels também. Então, ó, fora aqui depois do navigation, depois da div, ó, de slides, então depois dela, a gente vai criar aqui uma div, ponto, vou dar aqui um manual-navigation, opa, escrevi errado aqui, navigation, vou dar um tab, a gente criou aqui uma div com uma classe, e aí, como eu falei, a gente precisa de 4 label, tá? Então, vou criar um primeiro label for rádio 1. Então, a gente está referenciando o nosso primeiro botão aqui de input, primeiro rádio. Beleza. Vou dar para ela também uma classe, né? Vou dar aqui um manual-btn. E agora eu vou duplicar. Referente ao 2, vou duplicar. Referente ao 3, vou duplicar. Referente ao rádio 4. Então, a gente está fazendo a referência desses labels com os nossos inputs de rádio aqui. Show de bola. Então agora, para a gente poder ver melhor isso daqui e estilizar, então vamos lá, deixa eu dar um F5 aqui. Maravilha, ó, não temos nada aqui de efeito. Vamos lá. Como a gente já tem aqui o nosso link do Style Sheet, onde temos aqui o style.css, agora a gente pode começar a trabalhar aqui nele então. Então bora lá. A primeira coisa que a gente precisa ver, quem que é? Primeiro é o nosso slider que está em volta, ó, de todo mundo. Se você minimizar aqui, ó, os itens, ó, minimizar tudo aqui. Vamos lá, olha só, o slider está por volta de todo mundo. Então, o que a gente tem que fazer agora, deixa eu abrir aqui tudo, é começar estilizando esse nosso slider. Então, vamos lá estilizar essa classe. Como é uma classe, eu começo com ponto, então ponto slider, tá? Vou dar aqui uma margem 0 em cima e embaixo e alto na esquerda e na direita para a gente manter centralizado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo, está aparecendo aqui Spaces. Eu vou mudar aqui para Tab e tamanho 2, só para diminuir o tamanho aqui quando eu dou Tab, tá? Tá muito grande. Ah, agora ficou melhor. Beleza, agora estava ficando muito grande quando eu dava Tab. Então, margem 0 e alto, 0 em cima e embaixo, top e bottom 0, alto na esquerda e na direita, ele vai pegar o mesmo tamanho, então vai centralizar. O width desse cara, eu vou passar aqui uma largura fixa, pode ser um 800 pixels, e aí o height, ou seja, a altura aqui, vou passar aqui uns 400 pixels para a gente delimitar o tamanho desses caras aí, tá? Então, olha que legal. Aqui a gente já começa a definir um pouquinho o tamanho desses itens. E aí eu também não quero que apareça todas as imagens, né? Já viu que apareceu aqui, ó, os nossos rádios aqui? Perfeito. Só que tá todas as imagens aparecendo e não é o que eu quero também, tá? Então, eu vou fazer o quê? A gente pode dar aqui um overflow. Eu vou passar aqui hidden para eles. Maravilha, vou salvar. E com isso a gente vai ter a primeira apenas imagem aparecendo. Então as outras imagens sumiu aí da tela porque passou desse tamanho aqui. Inclusive a minha imagem está cortando, tá? Beleza, vamos melhorar isso aqui então. Depois aqui do slider a gente tem a nossa div de slides, que é onde tem os rádios e também cada imagem. Você pode ver que tem um rádio aqui e cada imagem. Vamos melhorar isso aqui. Então ponto slides, a gente abre aqui. Eu vou passar para ela que vai ter um width de 400%. Vou passar uma altura de 400 pixels, que é a mesma altura aqui do nosso slider, para seguir um padrão, tá? Vou ativar o Display Flex também, vou salvar. Se a gente ver aqui, por causa do Display Flex, o rádio já ficou um ao lado do outro aqui. Mas vamos arrumar isso aqui também. Então, depois disso aqui, eu quero ocultar os nossos inputs. Então, ponto slides, dentro de cada input, eu vou abrir aqui e vou dar um display none. Então, se eu salvar aqui, atualizar, ó, nosso display, nosso rádio aqui do nosso input, já foi embora, já sumiu. Eles estão aqui, mas eles sumiram, tá? Se eu olhar aqui nos elementos, tá? Vamos abrir a div, vamos abrir aqui, ó, estão aqui, mas a gente só ocultou aqui do display. Perfeito. Então, vamos continuar. Depois disso aqui, a gente tem acesso agora ao slide, né? Que é cada classe de cada div que tem uma imagem dentro. Beleza. Então, ponto slide, abro aqui.
Como eu passei 400%, eu vou falar que cada imagem, a gente vai ter um width aqui para elas de 25%. Então, se eu salvar, eu vou passar uma position relativa para elas, tá? Vou salvar. Quando a gente tem aqui, a gente tem cada imagem aqui com o tamanho certo. Só que a gente não arrumou o tamanho dessa imagem, então ela está gigante, né? Então, a gente pode acessar cada imagem também. Ponto slide, img, vou falar aqui que a width delas vai ser então 800 pixels aqui. Com isso, ela vai se encaixar agora no tamanho de cada imagem, tá? Maravilha! Vamos colocar aqui para baixo o nosso ponto manual navigation. Vou dar aqui para eles um position absolute. Show de bola. Vou passar também uma width, que eles vão ter uma largura, mesmo tamanho do nosso slider. Margin top, vou dar aqui um menos 40 pixels. Vamos passar um display flex e um justify content center aqui para eles também, tá? E se a gente voltar aqui também, vamos ver aqui, a gente tem o nosso manual BTN aqui dentro deles, né? Então, vamos acessar aqui o nosso manual BTN. Vou passar uma border de 2 pixels. Opa, border 2 pixels. Solid. Vou passar que elas vão ser brancas mesmo. Padding interno de uns 5 pixels. E a gente pode passar um border radius de uns 10 pixels aqui para ficar arredondado. E um cursor pointer para ter aquele mouse que tem um link que a gente pode clicar. Então vou salvar aqui e vou atualizar. Já apareceu eles aqui, ó. Quando eu passo o mouse tem o nosso cursor pointer. Só que está muito grudado aqui também, tá? Então, se quiser descer mais, aqui a gente colocou o margin top menos 40, a gente pode manipular também, mas eu acho que aqui ficou bacana. E vou passar para ele também ter um transition de 1 segundo, né? Um efeito de transição de 1 segundo, que por enquanto a gente ainda não está aplicando nenhum clique. Beleza. E agora a gente pode espaçar esses caras aqui. Então eu vou vir aqui, vou dar um ponto manual btn, 2 pontos not, last child, então menos no último item, eu vou aplicar em todos margin na direita de uns 40 pixels para elas ficar espaçado. Então, ó, que legal, já vai espaçar eles aqui, beleza? Então já ficou espaçado, menos no último, né? Então ele não aplica no último aqui. Perfeito. Vou dar aqui um ponto manual btn. Quando passar o mouse em cima, eu quero pôr um background color branco aqui, tá? Então vou salvar. Se eu passar o mouse em cima, ó, vai ficar branco aqui, tá? E tem essa transição que ele demora um pouquinho para ficar branco, porque a gente passou esse transition 1 segundo. Se quisesse deixar mais rápido, colocar 0,5 aqui, ó, vai ficar mais rápido. Vou deixar 1 segundo, vai ficar mais legal. E agora a gente pode fazer os nossos inputs de rádio aqui, os nossos check. Manipular quando cada item está com status de check. E por enquanto, a gente não colocou nenhum, tá? Então, vamos manipular isso aqui no nosso estilo agora. Vamos lá no nosso style, vamos aqui embaixo. Como a gente tem um ID, ó, podemos manipular pelo ID aqui sem problema, tá? Então, eu posso acessar com hashtag rádio1, 2 pontos, check. Quando ele tiver checked, né? Na verdade, quando ele tiver ativo, clicado e marcado. A gente também pode utilizar o nosso seletor irmão aqui, que a gente chama, né? Então, eu posso colocar ele aqui, apenas um. E quando for ponto first, que seja o primeiro slide, eu vou dar uma margem 0. Então, ele começa padrão. Por que isso? Porque se ele tiver ativo e for o primeiro, eu quero que ele comece exatamente aqui no primeiro slide, correto? Agora, se não for e tiver outro ativo, eu quero jogar essa imagem para a nossa esquerda, tá? Então, eu posso até usar aqui o margin left 0 aqui, tá? Então, fica aqui no lugar certo. Agora, vamos fazer nos demais, né? Vamos vir aqui, vou duplicar o nosso rádio 2. Se tiver checked, eu vou dar aqui para esse cara menos 25% de margin left. Vamos fazer esse teste nesses dois caras aqui já? Então, vamos lá. Vou atualizar aqui, vou dar um F5. Cliquei no primeiro, tá no primeiro. Se eu clicar no segundo, ó, cliquei no segundo, foi para minha segunda imagem. Se eu clicar no terceiro, ó, não vai acontecer nada, porque não temos ainda os outros. Se eu clicar no segundo, ó, ele vem para o segundo. Se eu clicar no primeiro, ele volta. Então, a gente consegue aqui manipular já. Vamos fazer os demais? Então, se eu estou aqui no segundo, eu dei uma margem left para levar essa nossa imagem aqui 25% a menos para a esquerda, agora eu quero fazer a mesma coisa, só que eu quero tirar mais agora. Então, eu quero tirar menos 50% para a esquerda aqui, se for o rádio 3, tá? Então, vou salvar. Vamos testar? Ó, primeiro, tá certo? Segundo e terceiro. Ó, se eu colocasse mais, por exemplo, 60. Vou colocar 60 aqui só para mostrar para vocês. Ele vai passar um pouco. Então, ó, olha aqui. Ficou na metade, tá quase aparecendo a última imagem. Vou atualizar, ó.
primeira imagem, segunda, e quando a gente for para a terceira, que tem esse menos 60, ó, cliquei, você pode ver que ele está aparecendo aqui, ó, um pedacinho da quarta imagem. Então, se eu colocasse aqui 75, por exemplo, ia aparecer, ó, a última imagem inteira. Só que isso eu não quero fazer, eu quero fazer no rádio 3 aqui, vou passar menos 50%. E o nosso rádio 4, eu vou passar aqui, ó, rádio 4, menos, então, 75%. Então, se eu salvar isso aqui, vou diminuir um pouquinho aqui, vou na primeira, vou na segunda, posso ir na última, posso voltar para a primeira, posso ir aqui, ó, terceira, posso ir na quarta. Então, já está funcionando bacana isso aqui. Dá para a gente melhorar um pouquinho mais, porque ainda a gente não configurou o nosso Navigation Auto, né? Que é esse nosso div aqui que a gente tem. Então, vamos fazer essa nossa classe para deixar uma bordinha azul aqui, para dar uma cor mais legal para esses nossos botões e indicar também qual que está ativo. Então, vamos lá. Vamos aqui embaixo, vou dar aqui um ponto Navigation Auto dentro de cada div, vou dar aqui uma border, 2 pixels, solid, vamos colocar um azul, 20 a 6 ff, uma borda aqui, padding interno de 5 pixels, mesma borda, então border radius de 10 pixels, que é o mesmo que a gente passou aqui em cima no nosso manual BTN. Vamos descer lá embaixo. Além desse nosso border radius aqui, cursor pointer, transition, vou manter aqui 1 segundo, que é o mesmo que a gente está utilizando lá no nosso input. E também a gente pode acessar o nosso ponto Navigation Auto para poder enxergar ele. Então a gente pode passar aqui um position absolute, passar também aonde que ele vai ficar. Vou passar aqui que ele vai ter uma width de 800 pixels aqui de largura, margin top de uns 360 pixels aqui, para a gente ver se fica legal. Então dessa forma aparece tudo aqui gigante, mas a gente vai colocar um ao lado do outro para ficar bem embaixo ali onde está os nossos labels, tá? Então eu posso vir aqui também e passar um display flex e um justify content center, e o display flex automaticamente já coloca um ao lado do outro. Então se eu atualizar, ó, já está aqui um ao lado do outro e falta espaçar para eles ficar com o mesmo espaçamento. Então, além do nosso Navigation Auto, eu também posso pegar aqui o ponto Navigation Auto, posso passar aqui uma div, not, abra aqui o nosso parênteses, 2 pontos, menos o last child dele, a mesma coisa que a gente fez, para espaçar também. Então, margin right de 40 pixels em cada um, menos no último item, no último filho. Então, se eu salvar, vou atualizar, ó, cada item já tem aqui, tá? Então, próxima coisa que a gente pode fazer é, quando tiver ativo esses itens aqui, o que eu posso fazer? Deixar esse item branco. E para fazer isso é muito simples. A gente pode acessar cada rádio. Então, rádio 1, quando tiver checked, quando a gente clicar nele, posso acessar o nosso irmão aqui, o nosso seletor, e ponto Navigation Auto, ponto Auto, deixa eu ver qual que é o nome, né, que a gente colocou dentro de cada Navigation Auto, ó, Auto BTN1 até o 4, né, então, ponto Auto BTN1, vou acessar eles e vou dar aqui um background color branco, tá? Então, quando ele estiver ativo, ele vai ficar com fundo branco. Então, se eu clicar no primeiro, ó, você pode ver que ele tá com o item, deixa eu dar um zoom aqui, ó, tá com ele branco. Tá? Então, agora a gente precisa fazer com os demais. Ó. Por enquanto, só o primeiro foi o que a gente fez. Então, só replicar. Vamos replicar isso aqui. Rádio 2, Auto BTN 2, branco. Vamos duplicar isso aqui de novo. Rádio 3, Auto BTN 3. E falta mais um, né? Rádio 4, Auto BTN 4. Então, se eu salvar isso aqui, todos que tiverem ativo vão ficar. Ó. Cliquei no primeiro, ó, tá com a bolinha branca. Vou clicar no terceiro. Vou clicar no segundo, vou clicar no quarto e pronto, tá funcionando já. O que pode a gente fazer, né? A gente pode colocar para ele passar automaticamente os nossos slides a cada 5 segundos, 1 segundo com o JavaScript. Mas antes da gente fazer isso aqui, vamos entender como que está acontecendo da gente clicar em cada rádio e ele mudar isso aqui, né? Ele dá o check e ele muda. Vamos lá, vou clicar com o botão direito em cima da minha bolinha aqui, ó. Vou inspecionar e você pode ver que ele é um label, tá? Lembra que a gente tem o nosso label, que tem o nosso for, que esse for aqui é o mesmo ID dos nossos inputs de rádio. Então, se eu abrir aqui a minha div, ó, o input de rádio, ó, o primeiro é rádio 1. Então, se a gente clicar aqui, ó, vamos clicar no primeiro label de novo, ó, botão direito. Então, o primeiro label, ele está relacionado ao rádio 1, certo? Se eu mudar esse rádio 1 aqui para rádio 4, por exemplo, olha só que bacana. Então, quando eu clicar no primeiro agora, ele vai mostrar a quarta imagem. Cliquei no primeiro, ó, mostrou a quarta imagem. Por quê? Porque a hora que a gente clica e muda um input
para check. Então, se ele clicou aqui no que tem for 4, ele está dando check no input 4, certo? E quando dá check no input 4, a gente está comandando aqui, ó. Olha só, quando o rádio 4 estiver check, movimenta aqui a margem left menos 75%. Lembra que estava todas as imagens um ao lado do outro com 400%, tá? E a gente vai mexendo elas com a margem da esquerda, tá? Então, começa em 0, porque começa na primeira, depois a gente dá menos 25, menos 50, menos 75, para ver todas as imagens. Então, se eu der um F5 aqui, ó, a primeira na margem 0. Se eu viesse aqui e colocasse menos 10%, por exemplo, ele vai mexer 10% para a esquerda. Olha só que legal. Nossa primeira imagem, se eu clicar, ele mexe, ó, 10% aqui para a esquerda. Você pode ver que eu começo a conseguir enxergar a segunda imagem já. Se eu clicar na segunda, aí, claro, a gente movimenta aqui para a segunda. Mas eu quero começar, claro, a primeira imagem em 0%, né? A gente quer ver ela inteira. Então, só para mostrar para vocês. E para a gente finalizar com chave de ouro, a gente pode também fazer para ele passar automaticamente nesse slide. Por enquanto, aqui já estaria pronto. Mas, para ficar mais interessante ainda, vamos lá. A gente pode acessar aqui o nosso script, né? Eu já relacionei aqui dentro do meu index, ó, um script antes do fechamento do body. E aqui, então, a gente pode fazer algo bem simples, né? Posso criar aqui um let counter ou count igual a 1. Então, começa na primeira. Document.getElement by ID, rádio 1.checked igual a true. Então, a gente consegue pegar esse elemento receber true aqui, a gente pode fazer um set intervalo para ele ficar passando isso aqui infinitamente. Então, eu posso criar um contador, set intervalo. Dentro aqui a gente tem uma function. Abro aqui a nossa função do set intervalo, vírgula, de quanto em quanto milissegundos. Ah, vamos colocar 2000 milissegundos, que é de 2 em 2 segundos, ele vai ficar rodando esse set intervalo infinitamente. E aqui dentro o que a gente pode fazer é criar uma função para ficar passando as imagens. Por exemplo, vamos criar aqui fora, vou chamar aqui de function next image. E aí eu posso fazer counter. Opa, eu chamei de count, mais. Então a gente aumenta a nossa variável count aqui. If, se o seu count for maior que 4, o que eu quero fazer? Vou dar um count igual a 1, porque a gente só tem 4 imagens, né? Então, se for maior que 4, volta para a primeira, beleza? Então, depois disso, eu posso colocar o nome desse rádio aqui como check. Então, se estava primeiro aqui, que começa como primeiro, agora ele vai passando, toda vez passa para a próxima, até chegar em maior que 4. Então, o que eu quero fazer aqui é mudar a mesma coisa que a gente fez aqui, só que ao invés de ser fixo rádio 1, eu quero colocar rádio mais count. Opa, count, que é o número de qual que está passando atualmente. Vamos colocar esse rádio como check. E agora eu chamo essa nossa função nextImage aqui dentro. Então ela vai ficar sendo chamada de 2 em 2 segundos. Então vamos fazer um teste? Se eu atualizar aqui, vamos lá, esperar 2 segundos. Ó, passou para a segunda, passou para a terceira, passou para a quarta. Vamos ver se ele vai voltar para a primeira. Voltou para a primeira. Então, o que acontece? Esse set intervalo fica rodando de 2 em 2 segundos, chamando essa função nextImage. NextImage aumenta a nossa variável que estava em 1 para 2. Então, é maior que 4? Não. Então, pega aqui o nosso elemento rádio, que agora tem o valor 2. Então, seria basicamente colocar aqui o rádio 2 como ativo. E aí, automaticamente, a nossa imagem muda para a segunda. Só que de forma dinâmica, né? Através do nosso count. Depois de 2 segundos, ele chama de novo. Está maior que 4? Não. Ele vai fazer isso aqui infinitamente até for maior que 4. E aí o nosso count vai ser recebido com o valor 1. E automaticamente ele volta aqui para a primeira imagem. Perfeito? Então, vamos salvar. E para finalizar, a gente pode ver que está muito seco, né? Trocando as imagens. E a gente pode melhorar isso aqui com a transição também, sem problema nenhum. Então, o que a gente pode fazer? Qual que é o lugar que a gente controla as nossas imagens aqui dentro? Dentro de cada slide. Então, a gente tem aqui o nosso slides. E a gente tem aqui o slide, que é cada item, tá? Para esse cara eu vou passar uma transition, posso colocar aqui 2 segundos, essa transição de uma para outra imagem, e já vai ter um efeito bem mais bacana e suave. Então, se eu atualizar, ó, vou atualizar aqui, vamos esperar ele passar para a próxima, ó, passou para a próxima, passou para outra, passou para outra, eu posso clicar ainda, tá? Eu posso continuar clicando aqui para mover as imagens. Mas a gente pode deixar aqui também no nosso script, eu vou colocar aqui 5.000, que é de 5 em 5 segundos, para não ficar muito rápido o nosso slide, né? Então, ele demora 5 segundos
e aí passa. Agora sim, finalizado o nosso slider, então ficou muito legal de desenvolver um slider, claro, que não é a única maneira de construir, tem várias outras maneiras que a gente pode desenvolver, ou até adicionar bibliotecas e arquivos, coisas externas que a gente pode utilizar para melhorar ainda mais, mas o foco do vídeo era HTML, CSS e JavaScript, como que a gente pode criar aí um slider sem ficar algo gigantesco, né? Então a gente criou algo bem tranquilo e colocou um pouquinho de JavaScript para passar automático esse nosso slider, ou também a gente pode deixar só clicando através aqui dos indicadores. Então, ficou muito legal. E antes da gente finalizar o vídeo, não esquece de deixar o seu comentário aqui. Se você quer ver mais conteúdo com HTML, CSS, JavaScript, desce a letra aí e se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui ou se você ainda não é inscrito. Te vejo no próximo vídeo. Até mais. Comenta aí.